Você gosta de esportes? Então, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao Estevão Júlio Esporte Clube, canal para falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Eu sou Estevão Júlio, sou jornalista e já quero começar pedindo que você se inscreva neste canal, que você ative as notificações, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você deixe o seu joinha aí nesse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, vai compartilhar ele com cada vez mais pessoas. E hoje, nesse vídeo especificamente, eu não vou falar especificamente, né, sobre futebol, sobre resultados de jogos, análise de jogos e de competições. Quero falar de um documentário que tem a ver com o futebol e que estreou nos últimos dias, que é o documentário O Ninho, Futebol e Tragédia, documentário da Netflix, que estreou no último dia 14 de março e traz à memória aquela tragédia, né, que dizimou a vida de 10 meninos da base do Flamengo no dia 8 de fevereiro de 2019, portanto, há pouco mais de 5 anos, e a Netflix lançou um documentário de 3 episódios na sua plataforma. Cada episódio tem mais ou menos ali entre 30 e 40 minutos. Então, no máximo, em 2 horas, você consegue assistir, né, esse documentário que traz à memória a dor das famílias que ficaram, as investigações, o posicionamento do Flamengo perante o caso, como é que estão as famílias hoje, como é que estão os meninos que sobreviveram hoje. Então são 3 episódios, né, episódios bem objetivos, com opiniões de jornalistas também, com a investigação dos jornalistas. Então é um documentário bem interessante que vale a pena assistir. Está na Netflix, você consegue assistir de maneira muito rápida. Eu quero compartilhar com vocês aqui um breve resumo, uma breve análise desses 3 episódios do documentário O Ninho, Futebol e Tragédia, que além de ter ali a fala de familiares, de amigos, de jornalistas, de ex-funcionários do clube, eles colocam também algumas dramatizações, né, de como teria acontecido é, o incêndio, os meninos ali no container, os meninos ainda nos seus locais de origem também, com o sonho de jogar futebol. Então, um documentário muito interessante. O primeiro episódio ele já começa ali com um resumão de tudo que você vai assistir nesses 3 episódios. Né? Ele traz ali um resumo com jornalistas, com familiares também. E ele traz a questão também do. Esse episódio destaca, na verdade, a dedicação dos meninos e familiares para serem jogadores de futebol. A gente sabe que ser jogador de futebol no Brasil não é fácil, né? Os meninos muitas vezes precisam deixar suas famílias, as suas cidades, para ir para um outro estado e seguir e tentar, né, realizar esse sonho de ser jogador de futebol. E isso aconteceu com a maioria desses meninos que estavam ali no CT do Flamengo no dia que aconteceu essa tragédia. E o documentário, na verdade, traz um ídolo do Flamengo, o Zico. O Zico fala também dessa dedicação que ele teve para ser jogador do Flamengo, traz o ex-jogador do Flamengo e hoje técnico de futebol sem clube, Vanderlei Luxemburgo, que foi jogador da base do Flamengo também, é torcedor do Flamengo e fala também desse sonho, né, que ele tinha de ser jogador, o quanto ele lutou para ser jogador. O Luxemburgo fala também que é uma das possibilidades aí de um menino que é muito pobre, mas se tornar muito rico, né, se ele for um jogador de futebol de sucesso. Fala essa questão do sonho de vestir a camisa do Flamengo e traz torcedores também falando de como é torcer para o Flamengo. Um dos torcedores é o Fábio Justino, que é um cara muito ativo no Twitter, falando de Flamengo, que está sempre na arquibancada também. Então, o primeiro episódio traz essa contextualização, né, da vida dos meninos, da vida de praticamente 100% aí dos jogadores de futebol, traz a visão de um agente esportivo também, que era o agente de um dos meninos que faleceu nessa tragédia. Fala do Ninho do Urubu, né, também o primeiro episódio, que é esse centro de treinamento aí que, se não for um dos melhores e maiores do Brasil, é um dos, né? Então o Flamengo investiu muito dinheiro para ter esse centro de treinamento e o documentário ao longo dele vai falando, né? Poxa, os jogadores profissionais tinham uma estrutura excelente já naquela época, enquanto os meninos estavam dormindo em containers, né? E vai falar também que faltava acho que uma semana para os meninos saírem de lá e irem para um outro local, né?
que o profissional ocupava, né? Mas como estava acontecendo as obras, infelizmente não deu tempo dos meninos desfrutarem das novas instalações. O documentário também traz algo como um problema, a questão das chuvas no Rio de Janeiro, que afetam a cidade como um todo, Zona Sul, Zona Oeste, não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio de maneira geral. E perto, né, do que aconteceu com os meninos ali, do incêndio, uma forte chuva atingiu o ninho do urubu, derrubando postes, derrubando árvores, alagando o local, né, mostrando que já aquele espaço onde os meninos estavam não era muito seguro, né? E já no final do primeiro episódio fala da felicidade dos meninos, né, de terem passado por peneiras, de terem chegado ao Flamengo, falam de que era um sonho, né, realizado estar no Flamengo, ali como jogador da base do Flamengo, e ao mesmo tempo a cegueira, né, de familiares e dos próprios meninos, dos agentes dos meninos, né, de não perceber que tinham falhas ali no local onde os meninos estavam alojados, né? O sonho era tão grande, né? A alegria de estar vivendo aquele sonho era tão grande que eles não se deram conta, né? Poxa, os meninos estão dormindo em containers, né? Tem problemas aqui, talvez problemas elétricos, problemas de instalação, os materiais não são os adequados. E o primeiro episódio já termina com um depoimento também de um dos seguranças, né, que estavam naquele dia, um dos sobreviventes também que chegou a jogar pelo Guarani, falando também de como é que foi como é que tudo aconteceu, né? Que eles estavam dormindo, acho que já era próximo das 5 da manhã e aconteceu tudo aquilo, né? Eles já começam a relatar, né, como aquilo aconteceu, né, para já preparar para o segundo episódio da minissérie, né, desse documentário, que já começa também falando com as mães, com os pais, com os parentes, né, dos meninos, falando como é que receberam essa notícia, né? Uns receberam ligações, outros viram pela internet que tinha acontecido o incêndio, mas no primeiro momento acharam que era um incêndio no CT, mas que não tinha relação com os meninos, né? Com os meninos da base, com o local, com o dormitório, com a casa, né, dos meninos, né? E alguns jornalistas já começam a aparecer também nesse segundo episódio, jornalistas conhecidos, né? O PVC, Paulo Vinícius Coelho, tem o Léo Burlar também, o Mauro César, que vale um destaque aqui, porque todo mundo sabe que o Mauro César é flamenguista, né? Mas em muitos momentos ele deixa o coração falar mais alto, a gente percebe isso, mas nessa questão aí da cobrança, né, de um posicionamento do Flamengo em relação ao cuidado das famílias, em relação aos meninos do Ninho, o Mauro César até hoje é muito enfático quanto a isso. Então os jornalistas começam a falar, tem um Pedro Ivo também, que participa desse documentário, eles começam a receber informações de fontes, né, dizendo que o Flamengo já sabia, na verdade, né, que aquela era uma área complicada, que os meninos não deveriam estar ali, né. O documentário traz também muitas reportagens da época, né, como que a imprensa cobriu, e traz também uma primeira fala ali do Rodolfo Landim, que tinha acabado de assumir o Flamengo como presidente. Se ele fala ali uns 30 segundos, né, com a imprensa ali, que estava esperando ele para um pronunciamento, foi muito, assim, foi uma fala bem seca do Landim, né, algo que a gente viu aí dele nesses últimos anos como presidente do Flamengo. O segundo episódio mostra também, né, relembra, na verdade, que o espaço não tinha alvará para funcionamento, onde era ali o CT do Urubu, e especificamente onde os meninos estavam, estava descrito na planta, né, de construção como um estacionamento, né? Então, mais um agravante aí, além da perda de 10 vidas, né, de 10 sonhos aí de meninos que muitos já estavam perto até do profissional, né? O goleiro Christian Smério já estava, inclusive, aparecendo nas seleções de base, tinha outros meninos também aparecendo na seleção brasileira de base. Então, hoje, se esses meninos estivessem vivos, já estariam ou no profissional do Flamengo, ou jogando no exterior, ou em outro clube brasileiro, estariam na faixa de 19, 20, 21 anos. Né, depois disso tudo, né, o Flamengo disse que não ia barganhar, né, com a vida dos meninos. O segundo episódio mostra isso também. E uma defensora pública aparece no episódio falando que já estava tudo certo, já estava o Flamengo, acho que
preparado um valor único para as famílias, já tinha combinado tudo com a família, estava tudo certo, mas aí de repente o Flamengo contrata um novo escritório de advocacia, né, de gestão de crise, tudo muda, né, e foram várias as tentativas aí, as famílias passaram a ter que negociar de maneira individual com o Flamengo também. E algo muito forte que falam no documentário é que cada vez que as famílias tinham que sentar para negociar valores e tudo mais, era como se os filhos deles morressem mais uma vez, né? Porque não tem milhões de reais que tragam a vida de volta, né? Por mais que esse valor possa trazer um conforto na questão estrutural da família, né? Que tem uma vida confortável, mas isso não traz o filho de volta, né? Um parente de volta. Então, tudo isso muito complicado. Não, o Flamengo também, o documentário mostra que o Flamengo recebeu diversas multas, interdições naquele espaço. Já mostra que aquela área já era do Flamengo, né, para ser construído o Ninho do Urubu ali, acho que pelo menos desde a década de 80, aquela área ficou bem largada pelo Flamengo, só depois de muitos anos que as obras aconteceram para hoje existir ali o Ninho do Urubu. Então, essa questão poderia ter sido resolvida de maneira muito mais tranquila, né? O Rodolfo Landim, como presidente, não participou da reunião, que deixou as famílias muito tristes também, mandou representantes, mandou vice-presidente, né? Então, isso deixou as famílias muito chateadas numa primeira reunião que tinha sido marcada, né? E esse segundo episódio já finaliza também, já chamando o terceiro episódio, falando desses e-mails, né, que os jornalistas receberam, né, de fontes, né, e em primeiro momento um dos repórteres fala que ele achava que aquilo seria apenas uma nota de bastidor, mas o outro entende que aquilo mudava toda a dinâmica da investigação, aquela notícia, né, e é o que eles vão falar, né, no terceiro episódio também, que começa falando já do contexto do Flamengo, né? O Flamengo que há muitos anos atrás aí quase foi rebaixado, não tinha jogadores de expressão no seu elenco, um clube totalmente endividado, né? Até que chega começa o trabalho do Eduardo Bandeira de Melo, né? Eduardo Bandeira de Melo, por volta ali de 2012, 2011, 2012 mais ou menos, assume a presidência do Flamengo e começa a construir o que o Flamengo é hoje, né? Essa potência, o time que faturando por ano na faixa de 1 bilhão de reais, né? Mas aí o episódio começa assim, né? Fazendo essa contextualização, mostrando que era um clube desorganizado, desestruturado, para ser uma potência hoje, um clube milionário. Aí mostra as contratações que o Flamengo fez para 2019. Muitos que estão até hoje no Flamengo foram campeões da Libertadores, campeões brasileiros, da Recopa, vice-campeões mundiais, como Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, entre outros, fazendo esse paralelo, né? Enquanto o Flamengo gastava muito dinheiro com o futebol, as famílias estavam desamparadas, né? Não tinham norte, não sabiam o que ia acontecer, quando que iam receber, quanto que iam receber ou se iam receber, né? Então, traz até algumas falas do Landim em programas esportivos, né? Fala meio que dando a entender que as famílias estavam com um olhar ganancioso, né? Tentando fazer com que a opinião pública ficasse contra as famílias dos meninos, né? Então, mostra também que um ano depois, né, da morte dos meninos, ou seja, 8 de fevereiro de 2020, famílias foram lá no local para prestar homenagem aos meninos e tudo mais. E muitas famílias foram barradas, né? Apenas uma família foi permitida a entrada. O Flamengo deu a desculpa de que apenas uma família tinha agendado a visita, as outras não puderam entrar. Então, o terceiro episódio traz isso também. Mostra a CPI dos incêndios, né? Que um evento que aconteceu, se não me engano, agora na Alerj, com pais dos meninos, representantes do Flamengo, representantes da empresa que colocou janela nos containers e tudo mais. E o Landim, mais uma vez, não foi. O Eduardo Bandeira de Mello estava lá também como ex-presidente do Flamengo, porque aquelas instalações foram colocadas quando ele ainda era presidente do Flamengo, e todo mundo falando que não sabia de nada, que assinou, mas que isso não chegava até ele e tudo mais, né? E o pai de um dos meninos até reclama, né?
Agora todo mundo não sabe de nada. Se fossem os filhos deles, será que eles dormiriam naquele espaço? Então traz um resumo disso também, desse embate na justiça. Um dos repórteres, o Léo Burlá, ele mostra também que aquele espaço que os meninos dormiam era uma academia, que já era uma academia improvisada e que depois se tornou, foi adaptada para ser um alojamento. Ou seja, já era uma academia improvisada e depois virou vários quartos improvisados também, além dos materiais que tinham ali que facilitaram, né, que o fogo se espalhasse rapidamente, a liberação de monóxido de carbono. O documentário fala, né, que os meninos ficaram aquele espaço, né, conforme o incêndio foi começando e se alastrando, aquele espaço foi como se ele tivesse se tornado um forno, né? Então se espalhou muito rápido o monóxido de carbono, com certeza os meninos que não conseguiram sair dali desmaiaram, né, ao inalar aquele cheiro, então tudo isso muito triste. E o documentário, já chegando no final, ele traz também, com alguns familiares, leva os familiares de volta aos lugares onde esses meninos começaram, né? Então, o pai de um dos meninos, que se não me engano é de Santa Catarina, o Bernardo Pezita, vai lá num campo de futebol. Os pais do Christian Smery, o goleiro, vão na quadra que ele começou também. A mãe de um outro menino, que se não me engano era zagueiro, vai na quadra também, na comunidade em que eles viviam, né? E fazem essa lembrança, né? Uma lembrança, infelizmente, que ao mesmo tempo que é boa, né? Que sabe que o menino começou ali, teve a chance de chegar no grande clube, é ruim também por conta de saber que ele não está mais entre nós, né? Que ele perdeu a vida e não conseguiu realizar totalmente o seu sonho. Fala também que essa demora do Flamengo, né? A defensora dá a entender, um promotor de justiça também dá a entender que foi proposital, né, para as famílias serem vencidas pelo cansaço e aceitarem o valor estipulado pelo Flamengo. Inclusive, acho que a maioria das famílias já, se eu não me engano, 9 das 10 famílias já fizeram acordo com o Flamengo. Hoje, um dos sobreviventes está no Internacional de Porto Alegre, né, teve uma nova chance, né, porque depois também do caso, acho que um ano depois ele foi dispensado. O segurança também que fala no documentário foi dispensado pelo Flamengo também. Até hoje ele tem problemas psicológicos sérios por conta disso, não pode trabalhar mais nessa área. E logo no final do documentário também mostra que ninguém do clube, Landim e vice-presidente lá do Flamengo, ninguém quis falar sobre o caso, né? E algo até interessante também, eu estava ao assistir, né, o documentário, conversar com amigos, pode ter sido coincidência ou não, né? O Flamengo tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. O Flamengo apresentou o projeto de construção do seu estádio ali no gasômetro, justamente na semana em que o documentário ia estrear na Netflix, né? Então talvez, né? Eu não posso afirmar isso, talvez tenha sido uma cortina de fumaça, né, para que as atenções não estivessem totalmente voltadas para esse documentário que estreou no último dia 14. Então, na mesma semana, né, o Flamengo, o Landim, né, apresentou o projeto lá para compra do terreno à Caixa Econômica. E aí, você já assistiu esse documentário, O Ninho, Futebol e Tragédia, na Netflix? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Se você não assistiu, vai lá na Netflix, assiste rapidinho, né? Traz aqui nos comentários também as suas considerações. Se inscreva no canal, assista os outros vídeos e até a próxima.